Olá pessoal do sétimo ano, vamos lá, nossa aula, certo? A gente está aqui num assunto que é muito pertinente ao momento agora, que é sobre escravidão. Escravidão que remete a gente, né, a, infelizmente, preconceito, que é o que tem sido muito enfatizado hoje em dia. Nas reportagens dos jornais, enfim, na internet, e provém dessa época, né? No caso, por conta da exclusão ou marginalização de outros povos, né? de outras etnias, cor, religião, enfim, né? Que as pessoas esqueceram que uma coisa muito importante entre nós seres humanos é a convivência, é o respeito, né? Ninguém é digno de pena, e sim de respeito. Vamos para a nossa aula. É o seguinte, pessoal. Esse assunto aqui, que é sobre a escravidão, resistência, né, e a diáspora, ou diáspora africana, certo? Se remete ao tráfico negreiro, certo? De início aqui, no assunto de vocês, a gente vê um gráfico falando a respeito de várias porcentagens, certo? Isso aqui Isso aqui, certo? Se refere, certo? Não na antiguidade, mas nos tempos de hoje em dia. Não pensem que a escravidão ela ficou restrita a lá atrás, certo? No Império Romano, ou Império Bizantino, ou Egito, ou outras décadas passadas. Hoje em dia, por incrível que pareça, ainda existe trabalho escravo, certo? Por exemplo, há alguns anos atrás, várias pessoas foram libertadas lá no estado do Amazonas, certo? Em situação análoga ou comparada à escravidão. Ou seja, eram pessoas que trabalhavam e não podiam sair de lá por conta que deviam ao patrão. Aí você, professor, mas deviam o que ao patrão? Ou seja, eles trabalhavam, qualquer coisa que eles precisassem, eles compravam ao patrão. Ou seja, uma enxada, uma motosserra, uma moto. Então, ou seja, eles pagavam metade e o resto pagavam para o trabalho. Outra coisa, certo? Coisas que eles precisavam comer, ou utensílio, ou roupa, outra coisa, eles compravam ou no mercadinho ou numa determinada loja que, por acaso, pertencia ao dono. Então, ou seja, as dívidas só iam se acumulando. Então, eles só podiam sair quando pagassem suas dívidas. Ou seja, praticamente, né, eles trabalhavam em regime escravo, né, ou semi-escravo. Né? E até mesmo, hoje em dia, no século XXI, é espantoso isso. E entre várias formas de trabalho, né, muitas vezes dependendo das situações ou da necessidade do empregado, né, o empregador vai utilizar aquilo a seu favor. Então aquela pessoa praticamente, como ela não vai receber um soldo ou um salário digno, então a gente pode comparar também com escravidão, certo? Então para cá, para que vocês vão se orientando, na página 208, tem a escravidão pré-moderna, certo? Pré-moderna por conta que a gente está nas grandes navegações, depois das grandes navegações. Nesse período aí é que começou. Por conta de quê? Das grandes invasões islâmicas ou transarábicas, certo? Ou seja, né, África, Arábia, tal, um pinote para lá, um pinote para cá. Então essas pessoas eram presas ou por guerras ou mesmo por conquista, certo? Com as novas rotas marítimas, essas pessoas elas eram escravizadas e levadas ou vendidas, certo? Para Índia ou Índias, digamos assim, né? Índias que vocês vão lembrar de um pessoal que depois chegou lá. Adivinha quem? Os portugueses. É isso aí, pessoal. Já na outra página, certo? A gente vê a escravidão e o eixo atlântico, certo? Daí as coisas já
começam a andar para uma organização, digamos assim, né, financeira em cima da escravidão, tá certo? Por exemplo, aqui, olha, vejam só, tendo o oceano como espinha dorsal, começava a segunda corrente de dispersão rapidamente. O escravo, como mercadoria, se tornou fundamental no comércio triangular que uniu Europa, África e América, tá certo? Mas para cá para baixo, no livro de vocês, nessa página aqui 220 e 221, certo? Desculpa, mas esse óculos não está ajudando tanto. O tio já está ficando cego, ceguita. Beleza? Vamos dizer velho, né? Mas vamos esquecer essa parte. Vamos lá, vamos embora. Então é o seguinte, certo? Vocês podem enumerar esses quadradinhos como 1, 2, 3 e 4, certo? Porque são os ciclos desse processo escravista, certo? Por exemplo, o ciclo de Guiné do século XVI. Olha, com o início da catequese jesuíta e as dificuldades impostas à escravidão indígena, surge o primeiro ciclo de tráfico. Você vai, professor, mas o que quer dizer isso? Simples. O que eu sempre tinha dito a vocês é diferente eu te prender num lugar que você conhece e é diferente eu te prender num lugar que você não conhece. Então, ou seja, no assunto mesmo aí diz, ou seja, as grandes dificuldades eram o índio, certo? Ele trabalhava, lógico, no sistema escravista, mas só que tinha aquela questão, o índio fugia, e era difícil achar o índio, porque o índio conhecia o lugar, né? E volta e meia, o índio voltava com outros índios para combater portugueses e espanhóis. Então os caras, ó, já sei, vamos pegar um pessoal que não fala a nossa língua, não conhece o lugar, certo? Então a gente vai poder ter total lucro e domínio sobre essas pessoas. Pá! Ó, grande negócio, certo? O segundo, o ciclo angolano do século XVII. Vê só, com o assentamento dos portugueses em Angola, teve início um ciclo de angolano de escravidão. O argumento de que, em mãos cristãos, os cativos teriam a chance de salvar-se após a morte. Aquela velha conversa, né? Tá com nós, você é de Deus. Se não tá com nós, você é o demônio. Você é um selvagem, né? Um troglodita, para você ter uma ideia, né? Aí vem aquela questão que às vezes eu já falei, se eu não falei, eu vou falar agora, né? Que é como você mata um homem de dentro para fora. É, de dentro para fora. Você pode falar, professor, pô, o senhor pirou? Ô, mano, você tá louco? Não. Simples, certo? Você acaba com a língua, com seus costumes, com sua fé. E impõe a sua fé. Então, aquele cara, como é que eu vou dizer? Entre aspas, certo? Ele vai ser um fantoche na sua mão. Porque depois de um certo tempo, infelizmente isso é triste, é abominável, ele vai aceitar aquilo como comum, como que aquilo é da vida dele. Por incrível que pareça, isso é até uma discussão muito séria no meio dos historiadores, essa questão da escravidão. Que chega um momento que... Por que o cara não foge mais? Porque o cara já aceitou, aquele é meu destino, essa é a minha vida, eu vou fugir para onde? Como muita gente diz, o cara gostava da escravidão, o cara tava de boa. Não. É porque chega um certo momento, psicologicamente, que aquelas pessoas desistiram da vida. É infame, é abominável isso. Mas era o que acontecia. Certo? Terceiro, o ciclo de Benin
e Daomé, do século XVIII, né? Até 1815. Nesse último ciclo colonial, foram trazidas as etnias Yorubá, Jagé e Miná, o reino de Daomé, ou seja, de 1600 a 1904, havia iniciado sua islamização. Perdão, desculpe, eu tô cego. Islamização quando o ciclo começou, o que trouxe um grande número de escravos para o Brasil. Para você ter uma ideia, na colônia aqui do Brasil tinha escravo para tudo que você pensar, certo? Tanto é que, eu não sei se foi um francês ou um inglês, pediu para o cara consertar a porta da casa dele, certo? O marceneiro bateu na porta dele, chegou lá, bom dia, aí ele, bom dia, né? Quem é o senhor? Aí ele disse, não, eu sou o marceneiro, vim consertar sua porta. Ele, mas assim? Aí ele disse, é. Quando ele olhou para o lado, quem carregava as ferramentas, quem estava com tudo, era o escravo. Para você ter ideia, o nível de escravidão. Inclusive, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, viu? E não pensem que foi de boa vontade, Princesa Isabel, o povo estava com pena desde que estava sofrendo. Não, por pressão da Inglaterra, certo? Que é aquela questão, se você é escravo, você não trabalha. Se você não trabalha, você não ganha. Se você não ganha, você não compra. Simples assim, certo? 4, dentro disso que eu estava falando. A partir da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, que foi quando a família real veio para cá para o Brasil, tá, pessoal? Certo? Dom João VI estava aqui. Né? Houve uma grande pressão para o Brasil deixar de ser escravista. Certo? E a proibição oficial do tráfico internacional para o Brasil em 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz. Uma das leis, viu, pessoal? Teve a Lei Áurea e a Lei Eusébio de Queiroz. Beleza? Vamos para frente. Aí aqui a gente tem o momento em que os escravos eles começam a se rebelar, a lutar, a fugir. Tá certo? Pronto, nesses quadrazinhos aí, a mesma coisa. Para que fique mais fácil você entender. Você pode botar 1, 2, 3 e 4, ou A, B, C e D. Tá certo? Vamos, por exemplo, aqui na letra A, ou, número 1, certo? O lucrativo comércio do Atlântico, ou seja... Peraí, eu vou ler e vou explicando para vocês entenderem melhor. Tá certo? O escravo africano era uma importante moeda de troca nas relações comerciais do português com diversos reinos africanos. Ó, não é à toa que os caras não queriam se desfazer dos escravos, viu, pessoal? O projeto de expansão Portugal e a fé cristã, o indígena foi percebido tanto pela igreja quanto pela coroa como um importante elemento de fixação do Estado e da religião do Novo Mundo, ainda que houvesse resistência das autoridades por parte da escravidão indígena. Os caras, a princípio, não aceitaram muito. Não tinha muita lógica porque já tinha essa desconfiança que o cara ia fugir, né? Aqui, na letra C, ou terceiro, certo? A resistência indígena ao trabalho escravo nas lavouras, o que eu disse a vocês. Ele trabalhava, se lascava todo em trabalhar, mas quando ele via uma brechinha, ele fugia. E quando ele voltava com outros companheiros para combater quem tinha prendido eles. Então não estava sendo viável, certo? O escravismo indígena. Era complicado. E fora aqui, certo? Se eles não morriam por um acidente, certo? Eles tinham depressão, às vezes não queriam trabalhar. Outra coisa, e vocês sabem disso, pelos nossos estudos da chegada dos caras aqui, várias doenças, qualquer doença, eles adoeciam e morriam. Certo? Que é isso que fala aqui na letra D, que são doenças trazidas pelos europeus. Tá certo? Bom, vocês já estão por dentro disso. Tá certo? Então, outra coisa aqui, certo? É que na chegada dos caras aqui,
certo? Dos escravos negros, certo? Que eles eram tidos como ignorantes, como estúpidos e tudo mais, não falavam a língua e tudo mais, certo? Isso era ruim, porém bom, porque os caras depois iam catequizar os caras, né? Iam jogar o famoso Miguel neles, tá certo? A geração nascida na América Portuguesa, em cativeiro, conhecida como crioulos, estava em conformidade com os costumes senhoriais, certo? Eles já entendiam a mecânica, certo? Com quem falar, aonde trabalhar. Tanto é que tinham escravos domésticos, né? Tinha um escravo da lavoura, tinha um escravo das minas, tá certo? A resistência também estava presente nessa relação. Para aqueles que fugiam, o destino principal era as comunidades chamadas de quilombos, certo? Ou quilombolas, como nós temos uma ancestral aqui em Garanhuns, certo? Que é o Castanhinho, certo? De uma maneira geral, eram assentamentos formados por escravos fugis de sua maioria. Dependendo da localidade, alguns apresentavam também uma minoria de indígenas, mas nem sempre isso não era via de regra, tá certo? Em alguns casos, né, viviam negros e indígenas que fugiam, certo? O Quilombo dos Palmares, Pacá, Alagoas, certo? Mais conhecido, começou a formar por volta de 1580, durante as invasões holandesas. A população cresceu rapidamente, principalmente após os enfrentamentos na região do atual estado, como eu tinha dito, de Alagoas e litoral de Pernambuco. Tá certo? Bom, um dos líderes, que era Zumba, infelizmente, depois de tratados de paz e entre outras coisas, porque os caras, logicamente, se eles viviam ali, eles tinham que plantar. E se eles plantavam, eles começaram a vender, e tanto, até que começaram a incomodar os caras, fazendeiros. E teve aquela conversa, ó, vamos ver se a gente fica em paz, se não fica, se não fica. Então, certo? O Zumba, infelizmente, acabou morrendo. Entrando em seu lugar, foi Zumbi dos Palmares, assim chamado hoje em dia, que era um grande guerreiro, certo? Mas ele tinha uma diferença dos outros, certo? Ele sabia falar português, ele tinha estudado, tinha falado latim, então já tinha um entendimento de certas coisas, tá certo? Mas em 1695, ou, para resumir, então tá, 1950, século XVI, certo? Em combate, infelizmente, ele acabou falecendo, certo? Esse grande guerreiro, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E por hoje é só, pessoal. Valeu!